E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu quero mostrar no detalhe essa fonte de alimentação das centrais telefônicas conectas e modulares I dessas centrais da Intelbras. Ela é a fonte de alimentação do equipamento, é uma fonte externa, ela não vem embarcada na central. Inclusive eu vou mostrar aqui pelo esquema elétrico também, ela está operando normalmente. É só porque alguns inscritos do canal pediram para fazer um vídeo sobre essa fonte e eu estou fazendo agora. A única coisa que eu peço aí, por favor, é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente, tá bom? Essa aqui é a fonte de alimentação com transformador. Existem duas fontes, uma fonte chaveada e uma fonte com transformador. Elas são compatíveis e as mesmas tensões, porém essa aqui é a fonte mais antiga. O esquema que eu tenho aqui é com transformador, então eu vou abrir ela e vou mostrar nos detalhes. Ela não vem embarcada na central e ela é conectada com esse RJ45 aqui, ó, na central, que eu vou mostrar bem no detalhe. E tem mais um cabo terra aqui. O status da central é esse, um LED estático e o outro piscando aproximadamente 1 Hz, né, uma vez por segundo. Então quer dizer que a fonte e a central estão operando normalmente. A tensão de ringue também está ok. Eu vou chamar para o ramal 21 que eu liguei um aparelho sem fio. Tocando. Chamar para o TI. Segundo os inscritos, eles estavam com problema no ringue. Eu já tenho um vídeo que eu verifico problemas de ringue aqui na placa base e placa de ramal. Então pode ser uma continuação, esse vídeo do outro ou o outro desse, né, na verdade. Então a conexão física dela é feita aqui nesse RJ45. A parte do conector jack fêmea fica na central e o macho na fonte. Tem esse outro cabinho aqui, interno, que vai nesses burners aqui na central. Aqui a gente pega o aterramento da instalação elétrica e liga num dos terminais. E no outro vai esse fiozinho que vai à fonte, para aterrar a central. E é só essa conexão dela com a central. E essa é a fonte, ela é bem pesada. Então a gente tem o cabo aqui que vai na rede elétrica, o cabo com RJ45 que vai na central e o cabo para o aterramento. Aqui na parte de baixo da fonte a gente já tem uma chavezinha de seleção de comutação manual, para a gente mudar de 220 para 120 ou de 120 para 220 volts. Então ela não é automática, ela é bivolt, porém de seleção manual. Tem que tomar cuidado para não queimar. Também temos aqui o fusível externo, retira aqui, ó, encaixadinho sob pressão aqui. É um fusível de 1 amperes. Vou mostrar ali no esquema elétrico. Esse aqui tá em série com a rede elétrica. E tem aqui a etiqueta com os parâmetros. Então a VM3000 de 120 a 220 volts, a tensão de 50 a 60 Hz. A tensão de ramal aqui, ó, a tensão de ramal 22, 1 ampere e a tensão AC de 50 volts, 40 miliamperes, que é a tensão de ringue, esses 50 volts em 60 Hz. Pra gente abrir ela são 4 parafusos Phillips. Retirados os parafusos, é só puxar aqui, ela vem colada. Tem um transformador bem grandão, não é um transformador chopper, é um transformador normal. Os cabinhos, tem o local deles aqui, eles são só prensados. E aqui tem 2 cabinhos que mantêm preso os cabinhos do fusível. Aqui está a plaquinha eletrônica, as conexões do transformador é aqui e aqui. Então vamos analisar primeiro o esquema elétrico aqui antes de verificar o circuito eletrônico, vamos olhar o esquema elétrico. Esse aqui é o esquema dela. Esse aqui é só a primeira parte, fica toda na fonte externa. Existe mais alguns circuitinhos na placa base que eu vou mostrar ali, que é uma continuação da fonte. Então a primeira coisa aqui que a gente tem, ó, é a entrada de tensão, 50 ou 60 Hz, de 120 a 220 volts. Passa pelo fusível, tá aqui, ó, fuse outside the case. Fusível pelo lado de fora da carcaça, vamos chamar assim, do casezinho, da caixinha da fonte. Então é um fusível de 1 amperes. Então ele está em série aqui, ó. Não especifica se é fase ou neutro, só diz a C1 e a C2. Entrada, conector de 2 pinos. Então tem o fusível de proteção e veja que passa do fusível dá em um varistor. O VR1 está em série com outro varistor, VR2, e o terminal em comum dos 2 varistores ele está indo ao terra. Depois eu vou mostrar ali que é aquele fiozinho que vai no burner de aterramento. Esses varistores são da família dos resistores, só que eles dependem de tensão para atuar. Ou seja, imagine que esse varistor ele é para 300 volts. Enquanto não ultrapassar os 300 volts aqui entre fase e terra, por exemplo, ele se mantém como um circuito aberto, inoperante, sem função nenhuma. A partir do momento que ultrapassa que essa tensão de pico surta um transiente por uma descarga atmosférica, por exemplo, ultrapassa os 300 volts, ele atua, diminui a resistência dele, ele acaba fechando um curto, desviando para o terra e abrindo esse fusível. Então a função dele basicamente é se suicidar para matar o fusível, para proteger o resto aqui, consequentemente proteger a central. E existem 2 aqui em série, ó, veio VR1 e VR2. Aqui na tabelinha diz que é um varistor de 300 volts, que é a tensão nominal de trabalho dele.
Continuando aqui, ele vem direto no transformador. Aqui a gente chama de primário, enrolamento primário. Aqui é o núcleo, aqui é o enrolamento secundário. Eles estão isolados eletricamente. Só vai passar a tensão aqui através de indução eletromagnética. Imagine que aqui é o fase. O fase vem, passa pelo fusível, dá no terminal do varistor e vem direto no transformador, que é o primeiro, considerado 0 volts. Agora o neutro vem por aqui, mas tanto faz, pode ser fase ou neutro ou fase. Dá no outro terminal do varistor que está em série com terra também, mesma função daquele varistor. E dá na chavezinha onde é feita a comutação manual. Então se a chave estiver virada aqui, ó, como está mostrando a simbologia, ela vem, passa e dá direto aqui, ó, no terceiro terminal do transformador. Então vai ter todo esse conjunto de espiras aqui e ele está preparado para receber 220 volts. Se tu comutar essa chavezinha para cá, ó, ele vai abrir aqui e vem na metade do transformador. Logo, ele vai suportar só a metade de tensão. Pode ser aqui ou pode ser entre center taper e esse outro. Porém, nesse caso, seria 0 volts e 120, quando a chave está comutada aqui, para você trabalhar em 220 volts, aqui no primário do transformador. Então, basicamente, a gente tem a entrada da rede ali, como mostra. Passa pelo fusível, aqui está o fusível, ó, entra aqui, sai nesse outro cabinho preto e vem direto no transformador, aqui é o 0. Esse aqui é o 120, que está indo direto nessa chavezinha aqui, ó. E aqui é o 220, também está indo no outro terminal da chave. Esses são os dois varistores, esses amarelos aqui, ó, são os varistores VR1 e VR2. Olha que ele tem um aspecto de um capacitor de cerâmico, são muito parecidos, mas é um resistor dependente de tensão. E aqui dá no primário do transformador, que é 0, 120 e 220 volts. Então essa é só a entrada do primário aqui no transformador. Uma vez chegando aqui, o número de espiras do secundário não é o mesmo do primário. Veja que vai reduzir a tensão aqui, obviamente, porque é menor. E já existe um outro varistor menor aqui, o VR3, que esse é de 30 volts no máximo, que é para proteger a tensão do secundário aqui. Porém, aqui ainda é alternado, aqui é alternado, aqui é alternado. Então aqui a gente já cai o quê? Numa ponte retificadora de diodos. São 4 diodos retificando. Aqui nos catodos vai sair o positivo e aqui nos anodos o negativo. E o alternado entre aqui catodo, anodo e catodo, anodo. Então aqui é o secundário com 30 volts vem na ponte retificadora. Depois da ponte retificadora a gente tem C1, que é um capacitor de filtro, para transformar ele num contínuo puro. Porque até aqui a gente vai ter muito ripple, não vai ser uma tensão pura. Apesar dele retificar e corrigir, você vai ter um contínuo pulsante aqui. Esse capacitor se encarrega de filtrar. Depois a gente tem uma circuitaria aqui com LM317. Esse LM317 ele é um regulador de tensão. Muito top, muito utilizado, porque ele não tem uma tensão fixa, igual os LM7805, 7812. Você pode ajustar dependendo do arranjo aqui de resistores e capacitores. Um diodo de proteção, alguns capacitores para estabilizar, que o próprio datasheet desse cara pede, e um outro capacitor na saída. Então aqui a gente já tem uma tensão que se chama Vout ou VRM, que é a tensão de ramal. Essa tensão vai ser dividida em outras tensões menores lá na placa base da central, mas a princípio ela é em torno de 24 volts aproximadamente contínuo entre GND e o Vout. Aí depois na placa base ela se transforma lá, tem um regulador para 5 e para 12 volts. Então essa é uma das tensões principais que alimenta toda a parte lógica, os integrados, a matriz. Tem aquela tensão também que alimenta os ramais, os aparelhos, que alimenta os aparelhos, aonde vem junto aquele tom bipartido de ramal. E aqui no transformador, não menos importante, a gente tem um outro enrolamento separado aqui no secundário, ó. Esse aqui, ó, 50 volts AC. Tá vendo? 40 mA. Esse 50 volts alternado é que vai se transformar na tensão de ring. Então é 50 volts alternado 60 Hz. Lá na fonte chaveada, isso aqui vai ser 25 Hz. Mas a tensão é bem parecida. E aqui a gente só tem um enrolamento que vai ligar ao Terra, que é para servir de proteção do transformador. E aqui é o conector do Terra, que eu vou mostrar agora. Que é esse carinha ali, que eu já mostrei ele. Esse aqui, ó. Ele vem aqui. E aqui tá os componentes. Saindo aqui do rolamento secundário, tem o varistor, tá aqui o varistorzinho de 30 volts, esse varistor 3. Dá na ponte retificadora que são 4 diodos, o N4004 ou o N4007, são esses 4 carinhas aqui, ó. Depois deles vai ao capacitor C1, que é esse capacitor grande, ele que serve para retificar aqui e acabar com o ripple para filtrar. Depois a gente tem os resistorzinhos aqui, uns capacitores eletrolíticos menores, não sei se vai dar para ver aqui, ó, mas os resistores estão ali. Aquele diodo de proteção N4148 está lá atrás. Esse aqui é um dissipador de calor do LM317, porque ele aquece bastante. Até diz ali, ó,
Parte quente, está dizendo aqui, cuidado. Então ele aquece bastante porque ele vai dissipar o calor do microcontrolador para o ambiente, através desse alumínio aqui. E o C4 é esse carinha aqui, ó, que ele já está ligado em paralelo aqui, ó, na serigrafia dá para perceber, ó, 22 volts e os 50 volts AC. Então nessa aqui tá assim, ó, preto e cinza, a gente tem os 50 volts que vai se transformar na tensão de ringue. E o azul, vermelho e laranja que tá junto vai ser o 22 ou 24 volts. Esse preto é da entrada C. E aqui segue então pelo cabo até aqui no RJ45. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então o preto vai ser o sexto cabinho, o cinza vai ser o oitavo, o verde e o azul vai ser o segundo e o verde o quarto, e o laranja e o vermelho. O vermelho é o quinto e o laranja é o sétimo. Aí sai daqui e vai direto na central. Eu vou medir agora com o multímetro aqui para a gente ver essas tensões se estão compatíveis. Deve-se tomar cuidado aqui para não fechar curto em nada, não tocar na parte energizada ali com a mão para não levar choque, né? Primeira coisa que eu vou medir vai ser o 22 volts aqui em contínuo. Vamos ver quanto vai ter aqui, ó. E veja que está medindo 30 volts, 29, 30. Por quê? Porque a central não está ligada em cima, não tem carga nenhum. É natural dar uma tensão um pouco maior, tá? Porque a central não está ligada em cima. Eu vou ligar a central agora só para ver. Agora a central, porém, não tem nenhum ramal sendo usado. Ó, já caiu para 27 volts. Eu vou ocupar um ramal aqui e ver se dá uma alteração aqui. Caiu para 26.9. Então é mais ou menos isso. Lá na central tem uma parte de controle que eu vou mostrar depois ali, que ajuda a dar uma estabilizada. Mas essa tensão nominal, mais ou menos isso. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora eu vou medir em alternado, vou passar o multímetro para alternado. E vou medir os 50 volts, que é para se transformar na tensão de ringue. E veja que esse está quase exato. 51.4.5 volts alternado aqui no AC. Eu vou verificar o sinal dele com o osciloscópio. Como é alternado, não tem polaridade. Deixa eu só acertar aqui. Vou capturar uma imagem. Veja que está ali 53.9 volts, 59 Hz. Então tá aqui, ó, um sinal senoidal mesmo que a rede elétrica entrega. Agora só para desencargo de consciência, mas não precisa, eu vou medir o sinal contínuo. Uma vez que ele é contínuo, só vou passar o osciloscópio para descer. Olha só, é um sinal contínuo, não tem muita deformidade, não pode. O capacitor serve para isso, para deixar ele contínuo em razão do tempo, ó. Tudo no domínio do tempo, então a gente tem um sinal 100% contínuo. Essa parte da fonte é relativamente simples, não tem muito segredo. Deu para perceber, né, que só tem uma tensão principal e a tensão que é chamada tensão de ringue. Mas existe uma outra parte de tratamento de tensão também, que é aqui, ó. Isso aqui faz parte da fonte, só que já fica embarcado na placa base da central, na placa principal. Então aqui é o conector 42, é o jack fêmea que fica na placa base, onde vai o conector macho ali. E veja que a gente tem o VRM, o VR out, e os 50 volts alternado, temos o GND. O GND, por sua vez, ele está ligado ao terra através do jumper 10 ali, que pode ser cortado. O VRM sai daqui e vem aqui onde diz VRM e o GND. Tem um componente aqui que é usado como proteção, mas ele não vem montado. Depois a gente tem um varistorzinho aqui também, um capacitor, um outro capacitor que é utilizado aqui com um regulador fixo de 12 volts, que é o 7812 volts, para a gente ter o 12 volts estabilizado. Então esses capacitorzinhos aqui faz parte do datasheet desse cara. Temos um LED, aquele LED que fica estático, né? Um resistor para alimentar a corrente para não queimar ele. E um capacitor na saída. Tem um jumperzinho que a gente pode abrir esse 12 volts para fazer teste. Um zener aqui para ajudar a estabilizar e proteger. Então aqui nesse bloco a gente tem o circuito do 12 volts da central, que é bem importante, que é usado para alimentar a matriz e alguns outros componentes. Aqui também temos esse outro bloco que vem do VRM, que aqui é o CI23, que é um LM2574, que é um regulador fixo de 5 volts. Para a gente ter os 5 volts estabilizado para alimentar toda a parte digital, para alimentar o processador, toda a circuitaria que necessita de 5 volts, a parte lógica da central. Um zener para garantir isso, um capacitor, um filtrozinho de bobina. Então vem tudo do VRM aqui. Logo abaixo a gente tem os 50 volts alternado, que vem também daqui. E olha só, temos um varistor. E aqui tem um diodo, um resistor de 2 watts e um capacitorzinho em relação ao GND. Aqui ele deixa de ser 50 volts alternado depois que passa por esses circuitos e passa a se chamar V-ring, tensão de ring. E o VRM também vem aqui num capacitor inversamente polarizado aqui para ter um comum, uma relação entre eles. Mais embaixo a gente tem um outro circuitinho, um outro bloco.
Esse bloco serve para fazer um carregador para a bateria. Ela tem uma bateria. Por que serve essa bateria? Essa bateria fica na placa base, serve para manter a memória da central no caso de faltar energia elétrica, porque a memória RAM ela sofre de volatilidade, ou seja, é uma memória que na falta de energia ela perde, ela se corrompe, ela perde seus dados. Eles são temporários. É onde fica as programações de usuário, categoria de ramal, quando a gente muda os atendedores ou cria um grupo, ou o próprio RTC, que é o Real Time Clock, que é o relógio em tempo real da central. Então essa bateria mantém ele. E quem carrega é esse circuitinho de 5 volts aqui, ó. Quando falta energia, então, ele começa a mandar atenção aqui ó, no VBAT até na memória RAM. E eu vou mostrar esses circuitinhos aqui ali na central. Lembrando que eu vou disponibilizar esse esquema aqui para download. Desligar ela aqui. Ok, tirei da tomada. E basicamente esses blocos, o 12 volts, ele tá aqui, ó. Esse é o regulador 7812, é onde vai sair o 12 volts para alimentar a placa. Esse jumper é o jumper 5, que é esse jumper que a gente pode abrir e cortar o 12 volts. Quando tem algum curto integrado, a gente abre e vê se tem problema para cá, se continua o 12 volts ou se está matando o 12 volts. Esse integrado aqui, ó, ele é o regulador de 5 volts, é o cara que cuida dos 5 volts. Dá muito problema nesse Zener de proteção, ele entra em curto para proteger, dá muito problema, já troquei muito nessa vida esse Zener. Essa é a bateria que eu falei que tem um circuitinho de carga que carrega ela para manter a memória RAM, que é esse componente aqui, ó, que na falta de energia ele perde as informações. Aqui tá a EEPROM, aqui tá o firmware da central, então isso aqui não perde seus dados porque ela é gravada e apagada eletricamente. Aqui é o processador e aqui é a memória RAM. O circuito responsável aqui pela parte de ring são esses carinhas aqui, ó. O VR2, que é esse azulzinho, tá aqui, ó, logo na saída dos 50 volts. Depois ele passa por R76, que é esse cara de 2 watts, aqui, ó. E a gente tem esses capacitores aqui também, ó. Então aqui tá o circuito de ring, aqui tá o LED que fica estático quando se tem o 12 volts, ele fica aceso direto. E esse é ligado ao flip-flop que ele fica piscando a cada 1 segundo. Esse bloco aqui, ó, da placa, ainda faz parte da fonte. É aonde é feita as tensões de valor menor e feito ajustes, regulação, né? Regulado para as tensões normais de uso e estabilização dessas tensões. Então essa parte pode-se dizer que é uma extensão da fonte que fica na placa base. Então vai ter os 5 volts, o 12 volts e a tensão de ring aqui. Eu só vou pegar essa tensão de ring aqui, ó, na saída ali, para a gente verificar como é que ela é com o osciloscópio. Então ela vem do conector RJ45, passa pelo varistor e dá no resistor. Então a saída dela é essa parte aqui de baixo, eu vou pôr a ponta do osciloscópio. Isso já em relação ao GND agora. Agora não é mais aqueles 50 volts que vem do fonte, sim a tensão de ring. Em relação ao Terra, que eu posso usar esse mesmo burner, uma vez que está em comum com o GND. E olha só, deixa eu tirar a ponteira aqui da frente, para não atrapalhar. E olha só, a gente tem ali 52 volts RMS, frequência de 60 Hz. Depois na saída do resistor, já na saída para os circuitos. Aqui já é a tensão de ring que vai disparar a campainha dos aparelhos, já em relação ao GND. Então esse é o formato de onda e o valor aproximado que vocês vão encontrar aí. Eu vou verificar ele com um multímetro também, tanto em alternado como em contínuo. Vou verificar primeiro em contínuo, em relação ao GND aqui, ó, e na saída do resistor. Veja que a gente tem aqui em contínuo aproximadamente 95 volts DC. Agora eu vou passar o multímetro para alternado. E veja que está ali 49.9, 49.8 cravado em alternado. Então são essas as tensões que a gente tem que ter quando a fonte está em bom estado de operação. Então dá para perceber que não tem muita complexidade. A gente tem o Vout, que é o mesmo VRM, que aqui diz 22 volts, mas a tensão que ele fornece é aproximadamente 29. Pode ter uma variação entre 22 e 29, então. Temos o fio Terra, que é aquele ligado lá que eu já mostrei, aquele fiozinho separado. Aqui é o barramento dessas tensões que vai no cabinho até o conector RJ45 macho. A partir disso ele conecta na placa base, através desse conector, e aqui tem esses circuitinhos aqui de tratamento das tensões menores que ele precisa, 12 volts, 5 volts, a tensão de ring e aqui a parte de carga da bateriazinha. Então aqui é o conector do Terra, né, que vai ao aterramento da tua rede elétrica e o da fonte. Aqui são os RJs, fêmea e o macho, e aqui tá, como eu falei, uma extensão da fonte de alimentação, que é o tratamento das tensões menores aqui. Vou deixar o esquema elétrico para download. O vídeo já deve ter ficado bem longo, então eu vou encerrar por aqui. Peço aí, por favor, que dê o like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.